Bom dia, alunos, bom dia, amigos. Uma aula hoje sobre Marx, continuando a aula sobre Marx e dialética. Então, sobre dialética, aí essa palavra, a gente vê que o pessoal que é ligado a Foucault e Nietzsche fala, sou contra a dialética. O que seria isso? Vou explicar aqui então. O que buga o cérebro nessa palavra é que ela, conforme a tradição, os filósofos dão um significado diferente. Então, originalmente na Grécia Antiga, ela era a luta dos contrários, dialegema. Depois ela passou a ser uma parte do método lá do Platão e do Sócrates para atingir a verdade, parte da maiêutica, quer dizer, parte da arte de dar à luz as ideias. Aí para o Marx pegou do Hegel, o miolinho lá que ele interessou, deixou de lado a parte mística e religiosa do Hegel, pegou o que ele achou que prestou lá, o miolinho, como se fosse separar a gema da clara. Então, que é para ele fazer o bolo dele, pegou esse miolinho interessante para ele, que é a dialética, como um método, quer dizer, como um caminho para chegar a verdades da natureza e da cultura. Aí, como é que funciona? Tanto a natureza quanto a sociedade, elas teriam um processo que você pode observar. O que é interessante quando você é cientista? Você quer observar um padrão que repete. Então, por exemplo, vamos supor que você é fazendeiro. Você quer saber em que mês plantar, em que mês vai chover, em que mês vai ter seca, em que época do ano em que a semente vai brotar melhor. Você quer dominar o padrão. Qual que é a estação seca? Quais são os meses chuvosos? Você quer ver o que repete ali para você poder agir na natureza e se dar bem. Poder interagir bem com a natureza. Tem que ter um padrão que repete. Então, o que o Marx falou? Olha, para a natureza e para a cultura tem um padrão que repete. Que eu descobri que, através do Hegel lá e toda essa discussão que vem desde a Grécia Antiga, tem uma tese, uma antítese e uma síntese, que se repetem nos processos sociais e da natureza. Como é que funciona? Aí o exemplo clássico, tudo isso nesse ponto aqui, tem gente que é contra, que fala que isso não é por aí e tal, mas é um exemplo, vocês têm que conhecer pelo menos o que é que ele propôs. Funcionava assim. Tem um broto, né? Que é o botão, tem a planta, ela solta um broto. Então, seria a tese. Esse broto, esse botão, deixa de existir quando surge a flor. A flor, ela nega o botão, né? Nega esse broto. Mas ela continua com alguma coisa dele. Entendeu? Que isso aqui deixou de existir, mas parte dele continua a existir aqui. Então, na antítese, é negado, mas algo daqui continua. Algo da matéria daqui se transforma e continua. Não deixa de existir totalmente. Não tem uma ruptura total. E aí, depois da flor, tem o fruto. O fruto é esse aqui, mais esse, mas é uma terceira coisa diferente. Então, você fala, tem quem fala que é outro nome da mesma forma. Afirmação, negação da negação. Mas quando a gente fala negação, não é igual, às vezes as pessoas falam no senso comum. As pessoas comuns pensam que negação trata com aquela coisa absoluta. O Valdeir vai entrar aqui, junto com a Ana, e eu falo, não entrem aqui. Aí não vai entrar metade do Valdeir e metade da Ana. A negação total. Mas já aqui, aqui alguma coisa, nesse processo, alguma coisa desses dois está aqui. Alguma coisa da matéria desses dois mudou e ficou aqui. Então a gente fala na síntese. Seria o botão mais a flor. Permanece, mas muda. Isso que é um pouco difícil de entender. Que nega conservando. Supera conservando alguma coisa daquilo e vira uma outra coisa. Então vamos ver como é que funciona isso aqui na natureza, né? Um exemplo da natureza. Agora um exemplo da cultura, da história. Então a França tinha uma monarquia absoluta. Vocês aprendem lá, aquele rei que mandava sem a separação dos três poderes. Era uma ligação com a Igreja Católica, a fusão da Igreja com o Estado. E era um rei que não precisava passar suas decisões por um parlamento.
Não tinha como se fosse o Congresso Nacional e o Senado. Não tinha o STF. É como se fosse o rei mandando em tudo. O rei era os três poderes. Isso é a monarquia absoluta. Com a Revolução Francesa, que eram os jacobinos, né? Os republicanos, a burguesia tomou o poder nesse processo que foi uma radicalização. A burguesia tomou o poder, contestou o poder aqui dos barões, dos feudos, né? Dos restos feudais que existiam ali. Aí o que surgiu? Então aqui, tese, antítese, síntese. Napoleão ficou como imperador uma monarquia burguesa. Ele matou os nobres daquela época aqui, os donos de terra, teve uma distribuição de terra, mas ele passou títulos para uma nova nobreza. Os nobres, os barões, os condes que tem hoje na França, são descendentes daqueles que Napoleão deu o título. Porque aí já era, com a burguesia no poder, um imperador que, apesar de tudo, estava numa estrutura de poder burguesa. Então fundiu a burguesia que chegou ao poder com a formalidade de uma monarquia. Ainda tinha um imperador, ainda tinha um símbolo daqui, mas na verdade essa classe que não estava no poder subiu no poder aqui com outras estruturas e criou essa monarquia burguesa do Napoleão. Então aqui tese, antítese, síntese. Isso aqui é difícil de entender, é o seguinte, que a coisa nega, então aqui é a afirmação, aqui negação, e aqui isso que fica curioso de quando a gente sempre falar, né? Negação é negação. Mas é sempre assim, então aqui é tese, antítese, síntese. Então, fica estranho essa negação da negação, fica um negócio redundante, assim, a gente estranha. O que é isso? É até motivo de chacota, que tem um movimento estudantil aí, bem radical, chama o movimento da negação. Quando o Lula foi preso, por exemplo, eles eram a favor do Lula continuar preso. Aí vira um pouco motivo de gozação, mas que vem de Marx, está lá no Marx, né? A negação da negação. Mas fica uma coisa paradoxal, assim, esquisita. Negação da negação, o que é isso? Mas é sempre assim, esse processo. Faz uma afirmação, ela é negada, ela é negada de novo por uma síntese que continua com alguma coisinha dessas duas. Não nega totalmente. Isso aqui é um pouco difícil de entender. Supera conservando. Tá bom? Então, pode cortar.